União Europeia tem novo país na presidência com uma série de desafios a serem superados, como o crescimento dos eurocéticos, a questão migratória e, claro, a questão ucraniana. Tem inclusive também novo país que aderiu à zona do euro e que pode comprometer bastante o bloco. Falar um pouquinho também sobre a posse de Zohran Mamdani, que assume como prefeito de Nova York, e os Estados Unidos chamando Putin de mentiroso a partir de investigações da CIA e de outras inteligências, afirmando que a Ucrânia não atacou a residência do Putin. A Rússia pega o drone, pega arquivos ali confidenciais e alega que vai mostrar e provar para os americanos que a Rússia está certa e medidas enérgicas devem ser tomadas contra Zelensky. Falar um pouquinho também sobre as felicitações de Ano Novo de China, Rússia, Ucrânia, o que cada um dos líderes falaram, e também sobre a questão do Irã, que é um país que está sofrendo bastante com intensos protestos e que pode culminar, sim, na queda do regime dos ayatolás. Finalizar falando um pouquinho também sobre a China, que adota sanções protecionismo pesado contra o mercado brasileiro, podendo impactar a nossa balança comercial em até 3 bilhões de dólares. Eu diria que comercialmente o ano não começou bem para o Brasil. Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que o professor Ricardo conta muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, presta bastante atenção que a Nômade, que é a maior e melhor conta internacional do Brasil, está oferecendo para você, nesse ano que começa agora, uma baita oportunidade. Se você utilizar o meu cupom RICARDO15, você vai conseguir comprar os seus dólares com 15 centavos de desconto por dólar convertido na sua primeira conversão cambial. Cara, é uma baita oportunidade. A Nômade já tem as melhores taxas do mercado, não precisa acreditar em mim. Baixa, galera, você vai ver. É de graça, tá? Pô, aplicativo gigantesco, quase 4 milhões de usuários aqui no Brasil. Você tem uma série de benefícios só de baixar o aplicativo, como parceria, com o aluguel de carro, enfim, tá, galera? Confira lá no aplicativo. Fora a oportunidade de ter acesso ao Nômade Explore, que é o cartão de crédito da Nômade, cartão de crédito que eu utilizo, que dá uma série de benefícios. O benefício, por exemplo, de ter cashback dolarizado a partir das suas utilizações aqui no Brasil. Você tem acesso, por exemplo, a pontos que não expiram para você trocar por produtos, serviços, tal. E a possibilidade também de ter utilizar o Nômade Lounge, que é a sala VIP da Nômade nas suas viagens internacionais. Então não perde a oportunidade, vou deixar o QR Code aqui para vocês. Ano novo começando, começa a diversificar suas posições. Esse ano eleitoral, instabilidade, o dólar, enfim, né? Não é recomendação de investimentos, mas eu gosto de montar minhas posições. Tamo junto? Então bora lá pro vídeo, galera. E desejando, claro, né, um excelente 2026 para vocês. Que seja um ano muito bom e com menos guerras no mundo, né? Vamos torcer, vamos torcer. Bom, galera, o primeiro ponto que chama bastante atenção está ligado a uma União Europeia que passou por uma crise muito grande em 2025. A gente comentou bastante sobre isso. Praticamente todos os países, né? Até a Alemanha, que sempre foi um símbolo de um fortalecimento, o símbolo de uma União Europeia pujante, crescente. Teve a troca de primeiro-ministro, Olaf Scholz altamente popular, para um Friedrich Merz, que também é bastante impopular. E agora surge o Chipre como assumindo a presidência rotativa da União Europeia. Você assumir a presidência é bem importante porque você consegue colocar as pautas que você acha mais importante para jogo, definir os locais onde vão acontecer as reuniões, as datas. Então, simboliza bem interessante. O Chipre é um país que tem uma dificuldade importante, porque é uma ilha ali do Mediterrâneo bastante dividida entre países que não se gostam, que é a Grécia e a Turquia. Brigam não só pelo Chipre, mas também por outras ilhas do Mediterrâneo. Mas o próprio Chipre pode utilizar essa presidência para acalmar um pouco os ânimos. Na parte turca do Chipre, a gente teve eleição esse ano passado, né? Ano passado, que colocou um cara que ele é um pouco mais disposto a fazer uma espécie de pacificação territorial. Além do que, para quem é velho de guerra aqui do canal, né? Se bem que faz bastante tempo que eu não falo sobre isso, porque o Erdogan ele mudou um pouco a sua retórica. Mas a Turquia sempre teve o sonho de ingressar para a União Europeia. Eu diria que hoje um pouco menos. Nunca entrou por quê? A União Europeia sempre fazia acusações, né? Porque para você entrar na União Europeia, você precisa respeitar alguns princípios. Estar na Europa, a Turquia tem uma parte na Europa, claro. Respeitar a democracia e os direitos humanos. Esse ponto a Turquia pesa um pouquinho mesmo, e era a alegação que os europeus utilizavam. Não pode ter conflitos com países que já estejam no bloco, e a Turquia tem conflitos com a Grécia, e que tem que manter um controle da dívida pública. Convenhamos que isso, cara, nem os próprios países da União Europeia respeitam, né? Mas, teoricamente, tem que manter esses princípios e uma economia de mercado também.
Na verdade, eles não aceitavam a Turquia, porque quando você faz parte da União Europeia, você tem que mandar representantes para o Parlamento Europeu. E esse número de representantes ele é definido de acordo com o tamanho da sua população. A Turquia, caso ingressasse na União Europeia, seria o segundo país mais populoso do bloco, só perdendo para a Alemanha. Vocês acham realmente, cara, que os países europeus, eles morrem de amores pela ideia de ter um monte de turco islâmico legislando para a União Europeia como um todo? Para, né, galera, tá? Então, assim, sempre era dado uns miguezinhos e tal, mas agora com o Chipre na presidência, o Chipre tem a intenção de entrar para a OTAN e a Turquia pode ajudar nesse processo, possivelmente algum tipo de troca vai acontecer. Mais parcerias comerciais com a Turquia e a Turquia incentivando, né, o Chipre a entrada para a União Europeia. Mas ignorando as questões próprias do Chipre, para a União Europeia como um todo, eu diria que existem alguns desafios. Para janeiro, possivelmente no dia 6, o Macron falou sobre isso, vai ser definida uma espécie de proposta para a Ucrânia, um orçamento para a Ucrânia, mais repasse de verbas para a Ucrânia. E a proposta de paz, que foi definida ali pelo Putin, aliás, pela Ucrânia e pelos Estados Unidos, coloca um dos princípios que é o ingresso da Ucrânia para a União Europeia. E convenhamos que a Rússia nem se opõe totalmente a isso, então isso possivelmente vai acontecer muito possivelmente na cadeira, né, do chip na cadeira, fazer essa negociação tanto do repasse de verbas como do ingresso da OTAN, combater o crescimento dos eurocéticos. Para quem não sabe, os eurocéticos, eles são aqueles que não creem na ideia de que uma burocracia europeia é uma ideia interessante. Por quê? Quando você faz parte da União Europeia não é só um bloco econômico, ela é muito mais do que isso. A gente chama de uma união monetária e eu diria que é até que mais do que isso. Por quê? Não sei se você tem alguns que me assistem, até assistem da Europa, cara. Pô, grande prazer ter vocês aqui, tá? Eu já fui para Europa uma vez. Fiz uma viagem que eu passei pela Itália, que faz parte da União Europeia, a Suíça, que não faz parte, passei pela Suíça também. Depois fui para a França, que faz parte da Europeia, e depois terminei no Reino Unido. O Reino Unido, na época, já tinha. Foi em 2018, acho, tá? Então já tinha começado o Brexit, mas não tinha rolado ainda, né? Já tinha começado toda a negociação, mas o Reino Unido ainda fazia parte da União Europeia. Era muito interessante como nos principais estabelecimentos, tal, você tinha a bandeira de cada um dos países e a bandeira da União Europeia. Ou seja, era como se cada um dos países fossem estados e a União Europeia fosse um país, com o Conselho Europeu, com o Parlamento Europeu, com a Comissão Europeia, com o Tribunal Europeu. Cara, é uma grande estrutura. E eu diria que essa ideia está perdendo popularidade. O Brexit aconteceu, mas existem o Polexit da Polônia também, né? A ideia de vários poloneses mais nacionalistas, não gostando, principalmente depois do Tratado de Lisboa, que conferiu mais poder ao poder legislativo europeu em detrimento dos estados nacionais, dessa ideia de que burocratas europeus, lá do Parlamento Europeu e do Conselho Europeu, vão conseguir interferir nas políticas nacionais. E claro, pô, isso moldou o que foi a Europa, eu diria que no pós-Segunda Guerra Mundial. Porque a ideia de formar um bloco europeu vem justamente disso. Se a gente pegar ao longo da história, poxa, historicamente, na abertura do Mediterrâneo, nas grandes navegações com Portugal e Espanha, depois os holandeses, depois os britânicos, a primeira Revolução Industrial, depois a Prússia, a Alemanha, né, na segunda Revolução Industrial, a Europa sempre foi o centro econômico, social, cultural do mundo. Pós-Segunda Guerra Mundial, isso acaba, em detrimento de uma União Soviética e Estados Unidos na Guerra Fria. Então, formar um bloco europeu era meio que essa ideia, né, de fazer uma oposição a essas duas superpotências, a União Soviética e os Estados Unidos. Isso está cada vez mais fora de moda. Tem a questão migratória também, que o Chipre vai ter que dar conta. Convenhamos que o espaço Schengen ele está perdendo popularidade. Mais uma vez, ressalto, a própria Alemanha, de Friedrich Merz, vem reforçando suas fronteiras. Isso, teoricamente, não poderia acontecer, excetuando sob circunstâncias de proteção, de defesa militar, né? O que coloca o espaço Schengen à prova. E também tem a questão da própria defesa. Uma defesa conjunta frente à ameaça dos russos. Outro ponto importante para a União Europeia é que a partir de hoje, dia 1º de janeiro, a Bulgária, que quem acompanha o canal cotidianamente, a gente falou há mais ou menos umas 2 semanas, teve a renúncia do chefe de governo justamente por conta de escândalos de corrupção, tal. A Bulgária é o país mais pobre e corrupto da União Europeia, passa a adotar o euro como moeda oficial. Para vocês terem uma noção de como isso é problemático, confuso, houve protestos na Bulgária contra essa medida. Professor, mas por quê? O euro não é uma moeda forte, sensacional? Então, temos pontos positivos e negativos de usar uma moeda comum, uma moeda única, né, no caso, que seria o euro.
Qual que é o ponto positivo? Acho que é mais fácil da gente pensar. O continente europeu, ele ganha muito dinheiro com turismo. Por exemplo, quando eu fui para a Europa, eu saí da Itália, fui para a Suíça. Falei, pô, vou ter que fazer a conversão. Na época eu não usava Nomad ainda, tá? Não tinha Nomad. Vou ter que fazer a conversão cambial, tudo tal. É, é, Cara, eu só fui em ponto turístico, né? Acho que eu passei um dia, 2 dias na Suíça, até o país que eu adorei, tá? Bem caro, mas eu adorei lá. Praticamente todos os lugares aceitavam o euro. Porque se eu não aceito o euro, você prejudica o seu turismo, entende? Então, para aumento da troca de mercadorias, para turismo, pô, facilita demais. E convenhamos que o mercado europeu e o turismo europeu é extremamente forte. Então, isso traz um benefício muito grande para os búlgaros. Mas, em compensação, você perde autonomia para fazer suas políticas econômicas, suas políticas monetárias. Por exemplo, o Brasil. Pô, o Brasil ele pode valorizar, desvalorizar, subir a taxa de juros e tal. Por quê? Porque a gente tem controle da nossa própria moeda. Já no caso, por exemplo, da Bulgária, não vai ter mais como fazer isso. Vou dar um exemplo para vocês. A época da crise da Grécia, uma das reclamações de parte da população é que a Grécia precisava sair da zona do euro. Por quê? Porque ter o euro como moeda, você aumenta a possibilidade de trocas comerciais com os países europeus, e isso é muito legal, claro, mas você perde competitividade com o euro sendo uma moeda muito forte. Bem aqui, né? Vamos simplificar a economia da Grécia? Uva, azeitona e turismo. Simplifiquei demais, mas é quase isso, né? Não tem muito produto industrializado, alta tecnologia e tal. Então, você ter uma moeda forte prejudica as suas exportações, prejudica a sua competitividade. Pô, você quer uva e azeitona? Qualquer lugar que tenha clima mediterrâneo produz isso. É África do Sul, é Austrália, Chile, Argentina, Estados Unidos, Uruguai, a Líbia, Argélia, entende? Pô, cara, não precisa comprar vinho da Grécia, entende? É muito caro a partir do euro. Então, prejudica as exportações. A questão do turismo também. Pô, claro que o turismo da Grécia nunca foi, né? Mas deve ser maravilhoso, por questões históricas e tal. Mas com o euro fica muito caro. Então existem pontos positivos e negativos. A maior parte da população da Bulgária não queria. Mesmo assim, houve a entrada e isso pode trazer prejuízos para todo o bloco. Porque, de novo, né? Na crise da Grécia, por exemplo, a gente teve a Troika, que era uma série de organizações obrigando a Grécia a adotar medidas de austeridade. Porque se a Grécia vai mal, todo o euro vai mal. Todos os países que estão comprometidos com o euro também vão mal. Perde credibilidade, capacidade de pagamento. Então, a entrada da Bulgária pode trazer um certo prejuízo e incômodo para os países mais ricos. Vou ver aí o que aguarda, né? O ano de 2026. Tivemos também a entrada o Zohran Mamdani, prefeito de Nova York, assumindo a cadeira de prefeito da região, adotando um discurso. Ele fez, inclusive, né, no subsolo, numa estação de trem abandonada desde 1945, querendo mostrar proximidade com os trabalhadores, tudo tal, né? Por que eu falo que é uma coisa muito simbólica? Porque os Estados Unidos, ele sempre pregou a ideia de um liberalismo baseado na questão de um estabelecimento cristão, né? Essa ideia, essa lógica, e culturalmente. O Zohran Mamdani, eu diria que é tudo oposto a isso. Ele é um prefeito que se autodenomina, né, como um socialista e ele é um islâmico. Inclusive, na sua posse, ele fez o discurso, o juramento, utilizando um Alcorão como referência. E ele promete medidas muito revolucionárias em relação às que sempre foram adotadas para combater as crises nos Estados Unidos. Por exemplo, a Nova York sofre muito com o preço do aluguel. Ele promete fazer uma política de congelamento de preços. A inflação corrói o poder de compra, principalmente da população mais pobre. Ele promete, para aumentar o poder de compra da população, tornar o transporte público de fato gratuito e fazer uma espécie de subsídio nos mercados periféricos, pagando parte do preço dos produtos para que a população tenha acesso mais fácil aos alimentos ou aos produtos básicos. Cara, convenhamos, é muito revolucionário e bastante anti-Trump, né? Então vamos ver aí o que o futuro aguarda para Nova York. Eu confesso que eu estou curioso para ver os resultados da prefeitura de Zohran Mamdani. Falamos também sobre o ataque, ou suposto ataque, que aconteceu com 91 drones na residência do Putin, na região de Novgorod. A CIA, depois de investigações, ouvindo a inteligência dos Estados Unidos mesmo, também a inteligência de outros países, definiu: a Ucrânia não atacou a residência da Rússia, do Putin. Foi uma grande mentira. Foi nem um ataque de bandeira falsa, porque não houve ataque. Foi uma justificativa inventada pela Rússia para justificar medidas enérgicas contra a Ucrânia. Lembrando que o Putin assinou um decreto que vai fazer recrutamento para 2026 de 265 mil recrutas.
instalou os mísseis Orishnik, mísseis balísticos, mísseis nucleares de altíssima capacidade em Belarus e falou que vai querer aumentar a zona tampão na região de Sumy e Kharkiv para defender o território russo. Não só como resposta à agressão à residência do Putin, ao atentado, né, que eles chamaram ali contra o Putin, mas também para tentar apressar algum tipo de possibilidade de paz entre Rússia e Ucrânia. O Trump aparentemente não gostou nada desse arquivo, né, dessa notícia que a CIA compartilhou e publicou nas suas próprias redes sociais um editorial do New York Post colocando que o blá 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 do ataque a Putin mostra que a Rússia, na verdade, é o verdadeiro obstáculo à paz. Ou seja, chamou Putin de um grande mentiroso e que utilizou esse suposto ataque para adotar medidas que impossibilitem algum tipo de negociação. Lembrando que, com medida retaliatória ao ataque à casa do Putin, a Rússia colocou que não negocia mais direto com os ucranianos, somente com os Estados Unidos. A Rússia, ouvindo essas informações, aumentou as suas investigações e viu um drone. E nesse drone, os russos colocaram, o Ministério da Defesa alegou que eles recuperaram o arquivo que tinha a missão de voo do ataque, comprovando que o objetivo final era sim um atentado terrorista contra o Putin. Ou seja, a história ainda não acabou e poderemos ter algumas novidades. Mas é fato que, pelo menos hoje, semana que vem pode ser que mude, aparentemente o Trump está bastante decepcionado com o Putin. Será que isso muda alguma coisa nas negociações? Eu acho que não, porque para mim, geopoliticamente, é mais interessante para os Estados Unidos obrigar a Ucrânia a negociar, agradar os russos, para separar a Rússia da China e conseguir acesso aos minerais estratégicos dos russos, do que exatamente ficar agradando o Zelensky. Além disso, Gareth, tivemos também as mensagens de Ano Novo, né, dos chefes de Estado aí. Acho que tem 3 que são mais simbólicas. O Putin fez uma declaração, teorias da conspiração, né? O Putin estava muito parado, a cabeça dele, o pescoço mexia, foi um vídeo de inteligência artificial. Cara, não sei, né? Vamos admitir aqui que o Putin falou mesmo, foi ele ali que fez a sua declaração. Foi uma declaração bem protocolar, parabenizou os militares, falando que eles estão lutando pela União, pela Rússia, contra o Ocidente, que está querendo, como sempre na história, destruir os russos. Ponto bem importante, acho que falou bem. A China se pronunciou falando que tomará medidas mais enfáticas macroeconômicas para promover um crescimento econômico dos chineses, e isso já vem pegando no Brasil, vamos falar daqui a pouquinho sobre isso. E esse ano 2026 é a adoção, a inauguração do Plano Quinquenal. A China definiu, ano passado, pelo Comitê Central do Partido Comunista Chinês, os planos quinquenais, que anunciaram mudanças importantes. Incentivo ao mercado interno, investimentos no setor de produção de tecnologia. A China vem revolucionando bastante ali o seu mercado. E falou também da unificação de Taiwan. Acho que o ataque que aconteceu, né, o exercício que aconteceu foi bem simbólico, cercaram principalmente com uma resposta às medidas da Sanai Takaishi, primeira-ministra japonesa, ao Trump, que vendeu mais de 11 bilhões de dólares em armas e equipamentos para Taiwan. E acho que a questão da unificação fica com uma medida bem forte aí dos chineses. Não acho que vai ser agora, mas os relatórios de inteligência dão para 2027 algum tipo de medida militar contra a ilha de Formosa. E o Zelensky? O Zelensky falou que está muito afim de negociar paz. Falou assim, né, a Ucrânia quer paz? Claro que queremos. Mas a qualquer custo? Não. Queremos o fim da guerra, mas não o fim da Ucrânia. Alegando que quer sim negociar, mas uma negociação que seja boa para os ucranianos. Enquanto isso, no Oriente Médio, o Irã pode estar atravessando um momento de troca de governos. E por que eu falo isso? O descendente do Shah Reza Pahlavi, que é uma figura que está em 1979, Revolução Iraniana, cai o regime dos Shahs para o regime dos Ayatollahs, e o filho do Shah Reza Pahlavi, que era o Shah, então, né, o rei, o monarca, à época que governava o Irã, hoje ele está exilado no Egito. E já começaram manifestações em apoio a ele, você vai voltar para o Irã, vai comandar o Irã e tal. Existem notícias que o Mossad, agência de inteligência de Israel, estaria incentivando, por meio de uma guerra híbrida, de uma espécie de revolução colorida, a troca de governo também, financiando mídias, partidos políticos, movimentos de oposição, a derrubar o regime dos ayatollahs. Eu sempre gosto de ver sites de aposta, não porque eu aposto, tá? Não façam isso, mas porque acho que dita bastante como que o mundo enxerga os acontecimentos. E os caras apostam em tudo, né? Existe, por exemplo,
acho que nem poderia falar, né? Vou bloquear aqui, tá? Mas em uma casa de aposta aí, existe, por exemplo, a notícia que 35% das pessoas, existe a chance já da queda do Ayatollah Khamenei, seja por um evento à morte, tá velhinho, ou por uma troca de governo. O Irã hoje está com uma inflação gigantesca, quase 50% ao ano. Em alguns setores sensíveis, como o setor de alimentação, chega a quase 70%, e um desabastecimento, uma crise hídrica histórica no Irã, que pode fazer até com que tenha que evacuar Teherã, que é a capital do país. Ou seja, uma crise gravíssima. O Pezeshkian, que é o presidente, falou que sim, existe interferência ocidental, mas que o Irã sabe que tem sim a sua culpa e que vai ouvir a população, não é proibido protestar, que vai ouvir as demandas, desde que não passe dos limites. Ou seja, a gente ouve, faz algum tipo de proposta, mas sem algum tipo de troca de governo. E aí, galera, será que o regime iraniano resiste à crise de 2026? Deixa aí nos comentários. E para finalizar, notícia super importante para quem enxerga a geopolítica como bonzinho e malvado de maneira bastante maniqueísta. Professor, os americanos são malvados, os russos são malvados, os chineses são malvados. Ninguém é malvado. Todo mundo pensa nos seus próprios interesses, cara. Geopolítica não tem amizades, tem interesses. Sempre pensem nisso. É uma frase que eu falo bastante aqui para vocês e acho que essa medida da China deixa isso como prova. Os chineses anunciaram sanções, protecionismos, cotas de importação em um dos principais produtos que o Brasil exporta para o país deles, que é a carne bovina. Eles colocaram tarifas, cotas de importação em vários países, Estados Unidos, Brasil, Argentina, alegando que tem que proteger os produtores locais. No caso do Brasil, a cota de importação ficou na casa de 1,1 milhão de toneladas por ano, sendo que por ano a gente exporta mais ou menos 1,7 milhão de toneladas. Ou seja, tudo que superar esse 1,1, ou seja, esse 0,6 aí milhão de toneladas, sofreria taxas de 55%, praticamente viabilizando o comércio. Vai ficar muito mais caro, né, para comprar carne brasileira. Isso pode trazer um impacto na casa de 3 bilhões de dólares. O Brasil falou que vai tentar negociar com o chinês, a nossa Associação dos Produtores de Carne também pediu para o governo brasileiro entrar com uma representação na OMC, alegando protecionismo muito grande e tal. Mas vamos ser sinceros? E se a China quiser? O Brasil vai fazer o quê? Vai sancionar a China? Óbvio que não, né? Professor, então se a China continuar com esse protecionismo, o que a gente faz? Aceita, faz algum tipo de retaliação no OMC, alguma reclamação e diversifica mercados, galera. Eu acho que assim, 2025 foram muito didático para você perceber como não dá para confiar nos países. Seja o governo Trump taxando todo mundo, seja o México taxando também produto brasileiro, a China taxando, por exemplo, a carne bovina. Cara, a China vai pensar nos seus próprios interesses. Por isso que eu falo, não vejo o mundo como bonzinho e malvado. A alternativa tem que ser diversificar moedas, diversificar parceiros econômicos, diversificar produtos a serem produzidos para você não deixar todos os ovos numa cesta só. Já falava minha mãe já, né? Não vai deixar todos os ovos numa cesta só. Diversificar mercados. Claro que a China é importante parceiro comercial, a China investe muito no Brasil. Acho super importante manter relações e buscar a melhor solução. Mas, sendo sincero, no frigir dos ovos ali, no final das contas, é o Brasil que tem que pensar nos seus próprios interesses. Beleza, pessoal? Tamo junto? Se vocês curtiram o vídeo, então, ó, já deixa o like, se inscreve no canal. Um excelente ano novo pra vocês. Tamo junto e até.